Vamos lá então para a última parte da nossa aula. Vamos falar aqui sobre agora a massa molar, tá? Essa massa molar, ela tem muita importância porque ela vai entrar muito nos cálculos estequiométricos, tranquilo? Então é muito importante vocês saberem calcular corretamente essa massa molar e fazer a conversão em outras unidades. Que unidades é essas, né? Vamos ver. Seguinte, ó. Primeira coisa. Quando a gente fala em massa molar, o que significa isso? Basicamente, a massa molar, ela se refere à massa de 1 mol da substância, tá? Então, massa molar é a massa de 1 mol da substância. 1 mol da substância. Mas o que é esse mol? O que significa esse mol? Lembrar que o mol, ele sempre indica uma quantidade fixa de matéria. Mol é a mesma coisa que quantidade de matéria. Você pode associar, por exemplo, a dúzia, o termo dúzia, né? O que significa uma dúzia? 12. 2 dúzias, 24. Meia dúzia, 6. A mesma coisa é o mol. O mol sempre indica uma quantidade fixa de matéria. E que quantidade é essa, né? Aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. Lembrar que esse valorzinho, né? Essa constante, ela é chamada de constante ou número de Avogadro. Constante de Avogadro, beleza? Então, 1 mol de qualquer substância sempre vai apresentar aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. Só para praticar essa relação, tá? Se eu tiver 1 mol de uma substância X, eu posso afirmar que em 1 mol vão existir 6 vezes 10 elevado a 23 átomos, nesse caso, né? Da substância X. Se eu tiver 2 mol da substância X, eu vou ter 2 vezes essa quantidade. No caso aqui, vai corresponder a 12 vezes 10 elevado a 23 átomos de X. Se eu tiver 3 mols, é o triplo. 4 mols, multiplica por 4. Se eu tiver meio mol, 0,5 mol da substância X, vai ter a metade, né? Se 1 mol é 6, meio mol vai ser 3 vezes 10 elevado a 23 átomos da substância X. Então, você não pode esquecer dessa relação. 1 mol é aproximadamente igual a 6 vezes 10 elevado a 23 unidades. Isso é muito importante, tá? Então, olha aqui, ó. Vamos partir de uma substância que existe, né? Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, a água, tá? Se eu tiver 1 mol de água, eu posso afirmar que em 1 mol de água vão existir aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Tudo certo? E quanto é que isso aqui vai equivaler em massa? Que é justamente a massa molar, né? A massa de 1 mol. Olha aqui, ó. A gente viu no vídeo anterior, né? Lá em massa atômica, que a massa molecular da água equivale a 18U. Não é isso? Ou seja, uma molécula de água tem uma massa de 18U. Mas aqui, quando eu falo em mol, eu não me refiro a uma molécula ou a um átomo. Eu me refiro a 1 mol de moléculas ou a 1 mol de átomos, que sempre equivale a aproximadamente, né, 6 vezes 10 elevado a 23. Então, se eu tenho uma molécula, a massa é 18U. Mas se eu tenho 1 mol de moléculas, é a mesma coisa que eu pegar esse 18U e multiplicar pelo valor que corresponde a 1 mol, né? Multiplicar por 6 vezes 10 elevado a 23. Lembrar que esse Uzinho que aparece aí, que nós já vimos, né? Esse Uzinho que está aqui, ó, que é a unidade de massa atômica,
ele apresenta um valor em gramas, um valor muito pequeno, mas tem, né? Que é aproximadamente 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, se eu pegar aqui, ó, 18 vezes 1,66 vezes 10 a menos 24 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, você vai encontrar um valor aproximadamente igual a 18 gramas. Isso quer dizer o quê? Que o valor da massa molecular e da massa molar, o valor é o mesmo. Na prática, é o mesmo. O que é que vai mudar apenas? A unidade. Massa atômica ou massa molecular, eu vou medir em U. Massa molar, eu vou medir em gramas. Mas a forma de calcular essa massa é exatamente a mesma, tá? Só para fechar a ideia aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, o CO2, né? O CO2. Quanto é que vai valer a massa molecular do CO2? Carbono 12, O16. A massa de uma molécula de CO2 é 44U. Mas quanto é que vai valer a sua massa molar? 44 gramas. Se eu pegar, por exemplo, o NH3, amônia, quanto é que vale a sua massa molecular? 17U. Mas quanto é que vale a sua massa molar? 17 gramas, tá? Então aqui eu tenho que em 1 mol de água vão existir aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, que vai apresentar uma massa de 18 gramas. Se eu pegar uma balança e medir 18 gramas de água, eu posso afirmar que nessas 18 gramas existem 1 mol de água, que vai corresponder a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Tudo certo? Uma quarta variável que eu vou adicionar aqui vai ser o volume molar, que nós também já vimos em aula, né? O que é que vai ser o volume molar? É o espaço, é o volume ocupado por 1 mol de uma substância. Mas em quais condições? Lembrar, ó, que o volume molar eu vou mensurar apenas, colocar aqui, ó, 1 mol de uma substância que se encontra no estado gasoso, tá? Nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, tá? Então, 1 mol de uma espécie gasosa que se encontra na CNTP, ela vai apresentar um volume de aproximadamente 22,4 litros. Se fossem 2 mols, 44,8 litros. Se fosse meio mol, 11,2 litros. Beleza? Então, se eu supor aqui, né? Se eu colocar que essa água que eu estou analisando é vapor de água, ela se encontra aqui no estado gasoso e se encontra nas CNTP, eu posso afirmar que 1 mol de água vai ocupar um volume de aproximadamente 22,4 litros. Tranquilo? E eu posso montar essa relação para qualquer substância, tá? Se eu pegar ali, por exemplo, o CO2, né, como a gente viu, sempre partindo de 1 mol. Se eu tiver 1 mol de CO2, né, uma espécie gasosa, eu sei que em 1 mol de CO2 vão existir aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2, que vão apresentar que massa? Uma massa de 44 gramas. E esse 1 mol nas CNTP vão ocupar um volume de aproximadamente 22,4 litros. Se eu pegar, por exemplo, agora a amônia, 1 mol de amônia, que é o NH3 gasoso, né? Em 1 mol de amônia vão existir aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de amônia, que elas juntas, né, vão apresentar uma massa de 17 gramas, e nas CNTP, essa espécie gasosa vai ocupar um volume de aproximadamente 22,4 litros. A primeira coisa que você tem que ter em mente é saber montar essas relações. Mol, Avogadro, massa e volume, que são as famosas relações, vou colocar aqui, ó,
relações estequiométricas. As relações fundamentais que a gente vai utilizar mais para frente lá na estequiometria. Tranquilo? Então, no próximo vídeo, eu vou colocar alguns exemplos, tá? Onde a gente vai trabalhar essas conversões, como converter mol em massa, massa em número de moléculas, em volume e por aí vai. Beleza?